o que é que a Bíblia nos ensina acerca de como resolver conflitos. E o Dr. Palmeiro vai nos falar um bocadinho sobre isto. Conflitos nem sequer deviam acontecer, nem sequer deviam existir, mas se acontecerem, se existirem, Deus tem uma solução e uma forma de nos ensinar a resolvê-los. Sejam bem-vindos, podem entrar, fiquem à vontade. Conflitos no casamento. Isto é o mesmo princípio. Houve um salmista que disse: no dia em que eu temer, eu vou confiar. Isto é, quando eu tiver medo, quando surgir uma situação difícil, quando eu entrar em desespero, eu vou confiar no Senhor. Mas um outro disse: eu vou confiar, eu não vou temer. Isto é, eu irei confiar no Senhor e por essa razão eu não vou passar pela experiência do medo. Esta é a situação ideal. Eu vou repetir. No dia em que eu temer, no dia em que eu tiver medo, eu vou confiar. Ou então, eu vou confiar e não vou ter medo. Casamento. Evitar os conflitos. Mas se eles acontecerem, se eles tomarem lugar no nosso casamento, então temos que os enfrentar. E muitas vezes nós não conseguimos gerir bem os conflitos no casamento. E às vezes até é uma coisa pequena, é uma tempestade pequena. Mas como não é tratada devidamente, é como aquelas bolas de neve que descem pela montanha e é uma quantidade pequena de neve, é uma bola pequena, mas chega à base da montanha e é enorme. E às vezes até uma coisa pequena, uma pequena brisa pode originar uma grande tempestade, inclusivamente pôr fim a um casamento. Portanto, saber gerir os conflitos. Uma das maneiras, uma das coisas que não se deve fazer é pura e simplesmente varrer o lixo para debaixo do tapete. O meu carro, há quem diga que como o dono do carro trata o seu carro, assim trata a esposa. Eu espero que isso não seja verdade. Porque o meu carro, se eu tratasse a minha esposa como trato o meu carro, as coisas não estavam bem. E eu tenho um problema. Aquele tapete do... Eu sei me cuidar. Aquele tapete do meu lado, às vezes ele tem terra e o que é que eu faço? Mais fácil, eu tiro o tapete, bato lá numa árvore ou num sítio qualquer e depois eu ponho-me a olhar para o que está debaixo do tapete. E eu ando há cerca de um ano para aspirar o que está debaixo do tapete. E o lixo já está assim a ver-se, já está a ver-se. Aquilo requer que seja, requer mesmo ser aspirado. Mas enquanto não transbordar, eu ponho o tapete limpo pela parte de cima, em cima do lixo. E nós muitas vezes na nossa vida e no nosso casamento corremos o risco de fazer isto. Não enfrentar os factos não é solução. Agora, desculpa, Timóteo. Ok. Quando percebemos, então, como é que nós lidamos com isso? Quando nós percebemos que os ânimos estão exaltados e há o risco de alguém explodir e magoar-nos, podemos uma boa atitude. Sugerir voltar a falar sobre o assunto mais tarde. Guardar silêncio, pedir algum tempo para refletir e orar sobre o problema. E nós pensamos, isto é demasiadamente teórico. É teórico, mas é possível pôr isto em prática e os resultados serão evidentes. Agora és tu, minha mão. Então, podemos avançar. É importante tentarmos chegar a um acordo. Há muitas coisas no casamento, como em qualquer área da vida, que são negociáveis, que é possível conversarmos e chegarmos a um acordo. Não é obrigatório
que haja uma explosão da parte de uma das pessoas, de um dos elementos do casal. Não é necessário haver um murro na mesa, não é necessário haver alguém que diz é assim que eu quero, é assim que vai ser, etc. Não há necessidade de ser assim, não deve ser assim, até porque os dois são um só. No momento em que se casaram, os dois passam a ser um só. Então tem que haver uma partilha diária, uma partilha até várias vezes durante o dia, se for necessário e se for possível, para que haja uma harmonia entre o que o casal vai fazer a seguir, o que pensam, o que sentem acerca de várias coisas. Frequentemente não falamos do que sentimos. E então, como não falamos, como não nos expomos, como não somos suficientemente abertos e honestos, há coisas que ficam por tratar. E de repente há uma explosão, há uma situação qualquer e não é nada raro que as pessoas, o marido ou a esposa, vão buscar coisas que já passaram há anos. E isto às vezes acontece também no meio dos amigos. A Bíblia diz: o que renova a questão separa os maiores amigos. E os maiores amigos têm que ser o marido e a esposa. E se nós estivermos a olhar para trás e a relembrar ao outro, pois, mas olha que tu há 2 anos esqueceste, sei lá, do meu aniversário. Não importa, já passou, estão os dois vivos, estão ali, anda-se para a frente. O que passou, passou. Foi errado. Confessa-se o pecado, pede-se perdão ao Senhor, pede-se perdão ao marido ou à esposa, conforme for o caso, e avança-se para a frente. Segue-se para o que está à frente. Não se renovam as questões antigas. Passou, se foi resolvido, está arrumado, não volta mais, não tem que voltar mais. Então, em vez de o casal fazer braço de ferro, o casal, pelo contrário, dá as mãos e anda juntos. E há um princípio bíblico que a maior parte dos crentes não pratica na sua vida diária. Há pouco o Dr. Palmeiro dizia que algumas coisas que lemos e que dizemos parecem apenas teoria, mas só são teoria se nós quisermos que sejam teoria. Este princípio é um princípio bíblico que deve ser praticado por todos nós, que diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Isto é, quando alguém nos ofende, a pessoa que foi ofendida deve ir ter com o outro e dizer-lhe: olha irmão, ou olha marido, olha esposa, tu ofendeste-me, tu magoaste-me. É muito difícil. Geralmente o que a pessoa ofendida faz é, fica amuada e fica à espera que o outro venha e lhe apresenta um pedido de desculpas. Está completamente contrário ao que a Bíblia diz. Isso é um padrão do mundo que foi entrando na nossa cabeça e na nossa forma de agir. O que Deus diz é isto. E eu vou pedir para lermos todos juntos, está bem? Diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O objetivo de conversarmos sobre as coisas que nos magoam é ganhar de novo a confiança e o amor do outro. Não é esfriar nada. Ficar amuado jamais resolveu fosse o que fosse. Ok? Então, este é um princípio bíblico para nós agirmos. Sim, queres dizer? Mantenho o outro slide, o slide anterior. Agora, há aqui uma situação. Aqui neste versículo, se nós lermos bem, este versículo também fala na possibilidade do outro não ouvir. Sim. Porque há muitos que tentaram, esposas que tentaram ganhar o seu marido, maridos que tentaram ganhar as suas esposas, e agiram bem, segundo a sua consciência, segundo a sua boa vontade para manter esse casamento, mas a outra parte não ouviu. Sim, porque o texto bíblico não termina aqui. Não termina. Os versículos seguintes são bastante esclarecedores também. Inclusivamente diz: se ele não te ouvir, tu leva mais 2 pessoas contigo e caso ele mesmo assim não ouça, considera-o um publicano e um gentio. Portanto, aquele princípio, se é possível, tente paz com todos. Se é possível, porque
Por vezes, apesar do esforço, isso não é possível. E todos nós conhecemos casos, com certeza, de pessoas que se divorciaram, que se esforçaram para salvar o seu casamento e não foi possível. Porquê? Porque o outro não deu ouvidos. Certo. E isto também é algo que convém nós aqui assinalarmos, para que não se fique com o complexo de culpa, algumas pessoas pensarem que falharam, portanto, sem terem falhados, porque podiam ter feito mais. Claro que é sempre possível fazer mais, mas também há pessoas que fazem aquilo que é suficiente e mais do que aquilo que é suficiente, e mesmo assim o seu casamento desmorona-se. Porquê? Porque é necessário que o outro também dê ouvidos. E também convém nós assinalarmos isso. Agora sim? Agora, passando para o slide seguinte, nós temos aqui algumas sugestões, que é falar de forma honesta e clara. Pedir perdão. Quando é necessário, peçam perdão. Não são diminuídos nem diminuídas quando pedem desculpa ou perdão. Pedir desculpa é fácil quando as pessoas dizem, desculpa lá, e seguem a sua vida. Mas parar, sentar, falar seriamente e dizer, peço-te, peço-te que me perdoes, aí dói. Dói de tal maneira que nós não queremos cometer o mesmo erro. Então, é importante que isso aconteça. Desculpa, perdoa-me. Não é, desculpa lá. Não, isso não. Isso não é. Isso não é assim. É como nós percebermos que cometemos um pecado e dizermos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, olha, Senhor, desculpa lá, eu sou assim. Não, nada disso. É confessar seriamente aquilo que está errado, chamar as coisas pelos nomes e pedir perdão seriamente, como deve ser, sabendo que o Senhor é testemunha também de todas estas coisas. E também tenta compreender o meu lado. Às vezes nós apontamos o dedo ao outro, porque não sabemos o que ele está a passar e que ainda não nos contou. Não sabemos as dores que tem, os desafios que tem no seu trabalho, na sua família, junto com os colegas. Não sabemos como é que aquela pessoa está a viver o seu dia-a-dia, qual é o nível de stress que tem que enfrentar diariamente. E, portanto, nós frequentemente temos de fazer umas pausas e tentar pôr-nos no lugar do outro e ver como é que é. Se eu estivesse no lugar dele, se eu estivesse no lugar dela, como é que eu me sentiria? Como é que eu agiria? Porquê é que eu falo em sentimentos tantas vezes? Os sentimentos são fruto dos nossos pensamentos. Nós pensamos, nós sentimos e a seguir agimos. É por isso que é importante tratar dos sentimentos. É por isso que é importante vigiarmos aquilo que nós pensamos. Não é por acaso que o Senhor diz, renovai através do apóstolo Paulo, renovai a vossa forma de pensar, renovai a vossa forma de pensar. Não é por acaso. Ok? Então nós vamos avançar. Antes disso eu vou contar uma peripécia que aconteceu algumas vezes entre mim e a Clarice. Ela já não se lembra disto, mas eu lembro. Nós vivíamos em Arouca. Tínhamos a Ana e o Timóteo ainda pequenos, crianças, bebés. Portanto, bebés não digo, mas crianças de 3, 4 anos, 5, 6, não sei. E muitas vezes eu fazia urgência à noite, de sábado, e chegava à casa em cima da hora para nós arrancarmos para Algeris, que era onde nós nos reuníamos. E claro, para a Clarice não era fácil. Cuidar das 2 crianças, vesti-las, dar-lhes o pequeno almoço e tal. Mas foi um privilégio. Foi. Mas eu às vezes ficava no carro à espera, porque pensava que ela ia demorar pouco. E a Clarice, cansada, no meio daquela azáfama toda, ela metia os filhos no carro, eu ajudava naquilo que eu podia, e depois a seguir ela dizia assim, agora acelera. E eu, como quem diz, agora vai por cima toda a folha, que é para chegarmos a tempo. E depois tínhamos de parar. E depois tínhamos de esperar que eles vomitavam e tal. Agora, eu a certa altura, eu fui ouvindo isto, a certa altura eu disse, olha meu amor, eu estou aqui à espera,
Eu estive à espera alguns minutos. Eu não vou acelerar. Eu não vou pôr a nossa família em risco. Para chegarmos pontualmente, para chegarmos mesmo à hora e chegarmos lá como vencedores, eu consegui. Eu vou na velocidade que devo ir. A reação dela foi: tens razão, eu peço desculpa. E nunca mais ela me disse para eu acelerar. Agora, reparem, ela se calhar até tinha alguma lenha para pôr nesta fogueira e dizer assim: pois, mas se tu tivesses subido, se calhar nós conseguíamos descer mais rápido, ou isto ou aquilo, ou podias ter saído mais cedo, ou... Ela poderia ter argumentado, e se calhar com razão, com alguma razão. Mas ela resolveu facilmente esta situação. E se calhar, agora eu não me lembro, futuramente, depois nos dias seguintes, nos domingos seguintes, se calhar eu também subi, entretanto, para fazer alguma coisa. Isso eu não me lembro. Se calhar não fiz, porque se não lembrava. Agora, uma coisa sei. Eu dei-lhe esta razão, eu dei-lhe este motivo, disse: olha, não, eu não vou nada acelerar. E as coisas acabaram ali. E ficamos bem, tudo bem. Mas é assim, pôr estes ensinamentos simples, mas pô-los em prática, e resultam mesmo. E nós somos prova, como marido e como esposa, como família, somos prova de que isso resulta. Amém. Avançamos? Mas tu lembravas de teste? Claro que sim. Tens este versículo para mim, que já foi mencionado, se quiseres. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. O que é que isso significa? Nós somos influenciados pelo pensamento, pela correnteza do mundo e pelo agir do mundo. Nós não estamos fora do mundo, nós temos as mesmas inclinações, estamos sujeitos a termos as mesmas reações. E como os outros fazem, como os outros pensam, nós, de uma forma ou de outra, também somos influenciados por isso. Por causa disso é que o Senhor nos diz: não vos conformeis, pensai de modo diferente. E se nós pensarmos de modo diferente, o que é que vai acontecer? Vamos agir também de modo diferente. Agora, é preciso algum esforço para nós pensarmos de modo diferente. Porquê? Porque estamos em minoria. O mundo, na sua globalidade, pensa de modo diferente dos princípios de Deus. E nós, quer queiramos, quer não, quer estejamos conscientes disso, quer não, se não tivermos cuidado, nós vamos pensar como eles e vamos agir como eles. Daí a necessidade de não nos conformarmos com a maneira de ser e estar do mundo, mas pensar de modo diferente. E agir de modo diferente. Sim, Andréia, podes também pôr os outros pensamentos. Aqui nós temos um princípio extraordinário, difícil, mas extraordinário e que resolve muitas dificuldades e muitos problemas num casamento e num grupo de amigos também. É o versículo de Efésios 4:32, quando o Senhor nos diz: antes, sede uns para com os outros benignos. Ser benigno é ser muito bondoso, muito gentil. Não é só ser bonzinho. Compassivos, ter compaixão, mostrar compaixão. Às vezes mostramos compaixão a uma pessoa que nem conhecemos, com quem nos cruzamos na rua, e mostramos compaixão. E esquecemos-nos de mostrar a mesma compaixão na nossa casa, com aqueles que nos são mais próximos e que nós amamos mais. Então, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, é um perdão total. O Senhor não fica com registros. O Senhor não fica a recordar-nos: olha que em tal dia, em tal data, tu fizeste não sei o quê. Não, acabou. Pecado confessado é pecado perdoado. O Senhor rasgou o registro. Não há registro no céu dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou por causa disso. Nós não devemos de forma alguma renovar, como eu disse já, e quero salientar, não devemos renovar os problemas, as falhas do outro, nem as nossas próprias, para não ficarmos a martirizar-nos acerca disso, que o diabo é muito astuto. E vamos avançar para o slide seguinte, que é: com frequência, nós
juntamos fardos, nós mesmos com as nossas mãos, pomos-los às costas e depois ainda queremos andar e correr com aquele peso às costas, que não precisa de estar às nossas costas. Precisa de ser entregue ao Senhor Jesus Cristo, precisa de ficar aos pés da cruz e nunca mais ser tocado. Não cometam o erro de confessar um pecado ou pedir ajuda ao Senhor acerca de um problema que vocês têm e a seguir, ok, pousei o fardo, mas agora, como tenho que ir para outro sítio, vou pegar nele, pô-lo outra vez às costas e continuar com ele. Não, acabou, foi entregue. Não se fala mais nisso, está entregue ao Senhor. E o slide seguinte também mostra uma coisa importante. Quando nós não perdoamos, nós não ficamos libertos. Não pensem que ficam libertos se não conseguirem perdoar. Quem não perdoa não fica livre, suficientemente livre no Senhor. Não fica. Tem uma amarração na sua vida sem ter noção disso. Está a arrastar uma bola, uma esfera com um peso tremendo, está acorrentado à falta de perdão. E isso vai-lhe pesar pela vida toda. Não vai conseguir andar como devia, não vai conseguir correr, não vai conseguir voar jamais, porque está acorrentado à falta de perdão. Eu peço-vos que perdoem uns aos outros, seja na família, seja em qualquer área, em qualquer lugar onde vocês trabalham, com quem convivem, a família, o grupo de amigos, a família mais alargada, não importa. Perdoem. O perdão transforma-nos. O perdão ajuda-nos a amar o outro. Eu não perdoo porque eu sou muito bonzinho ou muito boazinha, então vou perdoar. Não. Eu perdoo por causa do perdão que recebi em Cristo. É por isso que eu perdoo ao meu irmão. Então, se eu ficar acorrentada, eu não vou conseguir ser tudo aquilo que Deus planeou e sonhou que eu fosse. O slide seguinte, por favor, Andréia, obrigada. Então, nós aqui temos dois textos. O Senhor Jesus Cristo disse, se, pois, o Filho, Ele, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E temos este outro texto, que é do apóstolo Paulo aos crentes da Galácia, que nós vamos ler todos juntos, por favor, em que ele diz, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A falta de perdão é uma servidão terrível. Guardar rancor é uma servidão terrível. São pesos, são correntes orquestradas e manuseadas por Satanás. E ele vai tentar fazer isso com todos nós. Ninguém está incólume. Ninguém escapa às tentativas de Satanás de nos acorrentar de alguma forma. Ele pode tentar. Não podemos impedi-lo de tentar. Mas podemos ficar de tal modo firmes na rocha. Podemos perdoar de tal modo, nem que doa, nem que as lágrimas corram pela cara abaixo, não importa. Podemos perdoar e perdoar 70 vezes 7 o mesmo erro ou outros erros, não importa. O Senhor Jesus falou em 70 vezes 7. Perdoar tantas vezes que perdemos a conta. Não sei quantas vezes já perdoei esta falta de educação. Se fossem todos vocês professores, vocês sabiam do que eu estou a falar. Não sei quantas vezes eu já perdoei esta desatenção. Não importa. Perdoa mais uma vez. Esquece. Não faças um registro. Perdoa outra vez. Perdoa ao marido. Perdoa ao filho desatento. Perdoa à nora. Perdoa ao neto. Perdoa ao vizinho. Perdoem e fiquem livres em Cristo. Sintam a liberdade que há em perdoarmos e em sermos perdoados. Quero orar pela igreja. Ó Senhor nosso Deus, se algum de nós aqui sente que precisa de perdão, Amém. se precisa do teu perdão, ó Senhor, vem pela tua misericórdia e perdoa. E Senhor Deus, se algum de nós precisa de perdoar alguém, quer seja alguém que esteja dentro desta casa, quer seja alguém que esteja lá fora, ajuda os teus filhos, as tuas filhas a perdoar, ó Pai. Amém, nós queremos Pai. ser livres no Senhor Jesus. Nós não queremos estar acorrentados a nada. Nós queremos voar. Nós queremos proclamar
a graça e a glória do Senhor Jesus. E só Tu é que nos podes libertar, Senhor. Por isso, pela fé, agora, nesta hora, nós agarramos a Tua libertação em relação a perdoarmos a todas as pessoas que alguma vez na vida nos magoaram. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Não foi nada fácil. Quando Jesus foi crucificado, ele com certeza que se lembrou de muitas coisas. Ele lembrou-se, se calhar, de um momento que foi muito impactante e frustrante para ele. Aquela multidão que pediu que Barrabás fosse solto e ele fosse crucificado. Ele, olhando para aquela multidão, com certeza que ele identificou alguns, não poucos, que tinham comido do pão e do peixe que ele tinha multiplicado. Quem sabe, alguns que foram curados por ele, que ouviram mensagens que ele anunciou e ficaram tremendamente impressionados. Se calhar no fim de Jesus ter falado, foram ter com ele e disseram aquilo que outros também disseram. Nunca ninguém falou como ele. E ele agora está na cruz. Ele disse 7 frases. Sabem qual foi a primeira? Das 7? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele deu importância ao perdão. E por isso é que as outras 6 frases foram todas impressionantes. Porque, como a Clarice disse, ele estava livre. E morreu bem. Se ele estivesse amargurado, angustiado, sofrendo aquela injustiça que tinha praticado contra ele, eu não teria a liberdade para dizer o que disse depois, nas outras 6 frases. Mas começou por dizer, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdão de Deus. Vamos tocar ao de leve em algumas áreas que são sensíveis num casamento. E aqui nós vamos dividir em 2 partes. Tá. Ou 3, não sei. Deixai-me só fazer aqui uma pequena anotação. O facto de nos fazerem mal e nós perdoarmos, isso não significa que continuemos expostos a essa agressão. Certo? E a Clarice falou em 70 vezes 7. E deixei-me dar uma explicação do modo como eu vejo a necessidade de perdoar 490 vezes. Então eu vou ser agredido 490 vezes e vou continuar a perdoar. Há quem pense assim, eu não penso assim. Às vezes é uma única ofensa. Mas para nós perdoarmos essa ofensa que nos doeu tanto, que nos magoou tanto e que nos tem escravizado, conforme nós ouvimos, eu preciso de perdoar, eu perdoo. E vocês pensam assim, está o assunto arrumado? Não, passados 5 minutos vocês lembram-se outra vez. E é preciso perdoar outra vez. E depois vem outra vez o ataque e estão a perdoar. E são 3 vezes, e são 5, e são 10, e acorda-se à meia da noite. E o que é que nós pensamos automaticamente? O nosso pensamento voa para aquela agressão. E temos que perdoar. E a mesma agressão, às vezes é necessário perdoar 490 vezes. Não é que eu tenha que me expor 490 vezes à mesma ofensa. Compreendem? Agora, à medida que o tempo passa, e como é que eu sei que eu já perdoei? É quando eu me lembro daquilo, já não me dói. Já não dói. Então, está mesmo perdoado e a ferida está sarada, porque não me dói. Enquanto doer, eu tenho que continuar a dizer que perdoo. E olhem, quem vos fala assim, sabe que é assim. Não só porque leu umas coisas, mas pela experiência pessoal. Eu sei o que é ter que perdoar 490 vezes. E quando eu me lembro, dói um bocadinho só. Ok? Algumas áreas de gestão difícil no casamento. Porquê é que alguns conflitos surgem? Eu só vou falar acerca de uma ou duas, e a Clarice fala acerca das outras, ou de algumas das outras. Às vezes nós não somos realistas. Temos expectativas exageradas acerca com quem nós casamos. Pode ser uma ótima pessoa,
Mas, muitas vezes nós construímos um castelo que casamos com uma princesa ou com um príncipe, conforme o caso, e que vai ser tudo excepcional e vai tudo correr bem e cada dia que passa vai ser melhor, e é possível que seja, mas às vezes as coisas não correm como nós pensamos. Ficamos com expectativas. As coisas acontecem aquém das nossas expectativas. Particularmente, isto para os recém-casados, para aqueles que casaram há pouco tempo, é necessário um certo período de adaptação. Se calhar essa adaptação consiste em nós agirmos em conformidade com a realidade. A Clarice não casou com um santo naquela assunção do termo de que nunca falha e portanto, vice-versa, mas por vezes são essas expectativas. Pensamos que tudo vai ser um mar de rosas e surge uma contrariedade e tudo desaba imediatamente, de um dia para o outro, é o caos. Não é caso disso. Expectativas realistas. Nós estamos na nossa fraqueza. E às vezes aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos, aquilo que não queremos, fazemos. Mas aí está, depois temos que gerir essas nossas falhas e gerir também as faltas do outro. Expectativas realistas. Ninguém vai casar com alguém que é perfeito na verdadeira acessão do termo. Falas acerca de outras ainda, mas depois eu falo. Okay? Estamos todos em obras e estamos todos a querer melhorar. E, portanto, precisamos também dar espaço ao outro e tempo para melhorar, para ultrapassar uma dificuldade. Às vezes é preciso ajuda especializada. Às vezes é preciso pedir ajuda a alguém mais experiente na fé, ou é preciso pedir ajuda a alguém, não queria estar a dizer nomes, mas basicamente às vezes um psicólogo cristão pode ajudar. Quando há necessidade dessa ajuda para um ajuste melhor. Quando as pessoas não conseguem dialogar e têm que aprender a dialogar. Uma coisa interessante que Deus faz connosco é que o Senhor salva-nos. E vocês sabem para que é que o Senhor nos salva? Alguém tem uma ideia? Por que é que o Senhor nos salva? Gostava de ouvir, não ouço. Para o louvor da sua glória. Super bíblico e super correto. Mas, para que mais é que o Senhor nos salva? Para nos mudar. Para nos mudar para? Porque nos amou primeiro. E mais, por que mais razões é que o Senhor nos salva? Para vivermos uma vida com Ele. Quem é que disse aqui alguma coisa? Para testemunharmos da nossa fé. Tudo certo. Tudo 100% certo. Mas o Senhor salva-nos para nos trazer para perto dEle. Susana. Quando o Senhor nos perdoa, é para nos poder trazer para junto dEle. É para nós podermos ouvi-lo e podermos falar com Ele. Quando o marido e a esposa se perdoam, é para permanecerem juntos e mais próximos um do outro. Ok? Não é para outras coisas, não é para dizer que eu sou bom e perdoo, nem outra coisa qualquer. É para isso. Quando o Senhor nos salva, é para nos trazer para perto dEle. Não é simplesmente para nos mostrar ao mundo, não é simplesmente para encher o céu de pessoas, também. Não é para dizer a Satanás, tu afinal estavas enganado e eles creem em mim de verdade, também, mas não é a primeira razão. A primeira razão é para nos trazer para casa, para os braços do Pai, para nos trazer de volta à comunhão que o Senhor instituiu no mundo no princípio, antes da existência do pecado. Então, é para isso que nós somos salvos. É para isso que o marido e a esposa se perdoam. É por isso que as pessoas se casam, para estarem juntas, para conversarem, para partilharem. E nós não podemos de forma alguma tocar nestes pontos. Mas há muitas coisas que mudam na nossa vida simplesmente porque nós refletimos sobre elas. Questionamo-nos e pensamos sobre elas. E ao pensarmos, se pensarmos pedindo a ajuda do Senhor para pensar sobre as coisas, pedindo a ajuda da palavra para pensarmos e esclarecermos as coisas, isso vale muito mais do que tudo o que nós possamos dizer aqui. Porque a palavra de Deus tem o poder que só a palavra tem. A palavra transforma-nos.
A palavra é que faz a diferença na vida de um casal. Portanto, leiam a Bíblia, fartem-se de ler a Bíblia. Leiam juntos, leiam em separado, não importa. Leiam a Bíblia, conheçam o que Deus tem para vos dizer. Acerca da intimidade entre o casal, seria um tema para horas e horas. Frequentemente, o que um quer não é exatamente o que o outro quer. Então, aí também é necessário um tempo de ajuste. E, por favor, falem sobre as coisas. Conversem sobre as coisas. Digam, por favor, o que querem, o que não querem, o que gostam, o que não gostam. Sejam francos e honestos. Porque essa é uma das coisas que vocês prometem quando se casam. Serem abertos, francos e honestos um com o outro. Depois, acerca dos horários de trabalho, não podemos falar sobre isso. Finanças, a forma como o casal gera as finanças, devem geri-las de comum acordo. Conversem sobre os dinheiros. Uma bolsa só num casamento. Porque quando o marido tem uma conta que gere como ele entende, a esposa tem uma conta que gere como ela entende, a certa altura não vai correr bem. E vocês vão verificar que não vai correr bem. Então, se recebemos uma herança dos pais e eu guardo a herança que recebi só para mim e ele guarda a herança que recebe só para ele, vai haver um momento em que não vai correr bem. Vocês estão juntos para o melhor e o pior, ou não? Sim. Vocês estão juntos para todas as situações. Estão juntos para quando estão doentes e saudáveis, para quando riem e quando choram. Sem vergonha de chorar juntos. Sem vergonha de rir juntos. Ok? Então, Deus, fé e igreja é um mega tema. Prioridades, outro mega tema, a educação dos filhos. E depois o Dr. Palmeiro vai falar sobre pais e sogros. Acerca da educação dos filhos. Nesta era em que cada vez menos podemos dizer aos filhos como agir e como proceder, quero lembrar-vos o seguinte. Nós temos pouco tempo para moldar as nossas crianças. Nós temos menos tempo para moldar as nossas crianças do que nós pensamos. Temos os primeiros meses que ficamos com o bebê, é licença de parto. Se depois tivermos a possibilidade de ficar mais algum tempo, devemos aproveitar todo o tempo que for possível para estar com os filhos. Mas, a partir do momento que os nossos bebés entram numa creche, depois, no pré-primário, eles começam a ser menos nossos e mais de outras pessoas. Eles têm o amor da mãe e do pai em casa, certo? Mas lidam com pessoas diferentes durante horas e horas e horas. Há crianças que passam 8 horas, e são bebés, 8 horas, 9 horas por dia longe dos pais. Conheço o caso de um menino que frequentou a mesma creche que o meu neto João. Quando a mãe o ia deixar de manhã, havia um drama. E isto aconteceu até ele terminar a pré, quase com os 6 anos feitos. Quando a mãe o vinha buscar ao fim da tarde, às vezes o pai, ele não queria ir embora. E chorava, queria ficar ali. Esta criança passava 6, 7 horas ali. E a maior parte das nossas crianças ficam esse período de tempo fora, a serem educados por estranhos, a serem cuidados por estranhos, a serem ensinados por estranhos. E quando as crianças choram ou ficam nervosas, alguns desses estranhos dizem para eles se sentarem em posição de yoga e fazerem isso é anticristão. E nós estamos a deixar os nossos meninos irem para isso. A partir dos 7 anos, a criança tem consciência plena do certo e do errado. A criança aos 7 anos toma consciência de si mesma e do mundo que a rodeia. É por isso que muitas pessoas referem as suas primeiras memórias de infância por volta dos 7 anos. Algumas lembram-se de coisas antes, mas aos 7 anos há ali uma linha de amadurecimento que é ultrapassada.
Se nós conseguirmos incutir os valores cristãos aos nossos filhos até aos 7 anos, nós fizemos um bom trabalho. Porque a partir daí, entrando no primeiro ciclo e daí para a frente, eles ficam muito mais expostos a ideologias contrárias, absolutamente opostas às do cristianismo. A mais recente, vocês sabem qual é. É a chamada ideologia de género, não é? Em que as crianças, com 10 anos, 11 anos, tendo nascido menino ou menina, dizem que não sabem se vão querer ser menino ou menina. E vocês pensam, mas isso passa. Não passa. Não passa. Isso não passa. Esse tipo de confusão fica nas crianças. Se elas têm uma mãe em condições, se elas têm um pai em condições, os pais em casa vão-lhes transmitir os valores cristãos e as crianças vão saber quem são. Um dos problemas é que o mundo está cheio de milhões, para não dizer bilhões de pessoas que não sabem quem são. Os filhos de Deus têm de saber quem são em Cristo. Nós em Cristo somos super privilegiados. Basta termos a palavra de Deus ao nosso dispor. Sabem que pela palavra o Senhor criou os mundos. Pela palavra o Senhor criou-nos a nós. Pela palavra o Senhor criou tudo o que existe. E nós temos a palavra. E nós temos que a transmitir às gerações futuras. Num dos versículos dos Salmos, o salmista diz isto, que vai transmitir a palavra do Senhor às gerações futuras. Não tenham problemas em identificar-se como cristãos, porque aqueles que são homossexuais e que são outras coisas estranhas não têm problemas nenhuns em identificar-se como tal. Acham que é moderno. Isso não é moderno. Isso já aconteceu nos tempos de Sodoma e Gomorra. O que está a acontecer agora já aconteceu parecido. Agora é pior, sim, o mundo tem mais população, certo. Está mais complicado, sim. Há as redes sociais que são, para algumas crianças, são uma destruição tremenda. E os pais não conseguem vigiá-las 24 horas por dia. Há crianças que vão para a cama com o telemóvel, não vão para a cama com a Bíblia, não vão para a cama com uma oração da mãe ou do pai, vão para a cama com o telemóvel. E adormecem de madrugada. Isto está nas mãos dos pais mudar e controlar. Quando a criança não está bem, frequentemente eu vejo isto tantas vezes que até dói. As crianças não estão bem, não conseguem ficar sossegadas, o pai ou a mãe entrega-lhe um telemóvel. O que é isto? O que é isto? A criança não está bem, vamos ver porque é que não está bem. Se calhar a mãe e o pai também não estão bem. Vamos ver onde é que está a raiz do problema. Não se entrega a criança aos cuidados de um aparelho que pode ser usado de forma maléfica, e é frequentemente, e não tenham dúvidas que os predadores estão atentos, despertos e apanharão todos quantos puderem. E os demónios também. Isto não é para brincar, isto é muito sério. Quem trabalha com crianças sabe que é assim. Quando se chega ao nível universitário, graças a Deus temos aqui várias pessoas que passaram pela universidade, com a sua fé, sobreviveram, estão na obra de Deus. E são fiéis ao Senhor. Mas há muitos que quando chegam ao ensino universitário, deixam que lhes seja roubado tudo o que lhes foi dado, incutido, ensinado com muito amor durante anos e anos e anos e anos. Isso é terrível. O mundo universitário não é para brincar. E não é fácil para um crente, mas se um crente está firme na fé, vai vencer aquilo tudo, vai ultrapassar aquilo tudo. Devo dizer-vos uma coisa. Eu tive que estudar tantos filósofos ateus no meu curso, que quando cheguei ao fim do curso, eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, por favor, ajuda-me a esquecer as filosofias erradas que eu tive que aprender, que decorar, escrever sobre elas e estudar. Por favor, Senhor, ajuda-me a esquecer. Algum tempo depois reparei que eu não me lembrava. E se me falarem agora dessas coisas, eu não sei. Sei quem são os senhores, não sei o que eles pensavam, não sei o que eles diziam, porque Deus faz milagres deste género. Então, eu vou passar, poderíamos estar
horas e horas a falar sobre crianças. Crianças é uma das grandes paixões da minha vida e devia ser a paixão de todos nós. Porque todos nós, sendo pais ou não sendo pais, nós temos crianças perto. Temos crianças na família, temos sobrinhos, primos, netos, afilhados, não sei quem. As crianças fazem parte do coração de Deus. As crianças motivaram o Senhor Jesus a dizer: se não vos tornardes como crianças, como meninos, não entrareis no reino de Deus. As crianças são um tesouro maravilhoso. Então nós temos que zelar pelas nossas crianças. E não tenham problemas em falar do amor de Jesus às crianças. Não tenham esse problema. Isso é um falso problema. É uma mentira daquelas mentiras que o diabo gosta muito de nos pôr na cabeça. Coitadinhos dos meninos, vão ser diferentes na escola, não há problema nenhum. Eu também fui diferente na escola. O Dr. Palmeiro também foi diferente. Mas éramos do Senhor. No meio universitário, nós éramos assediados para fazer os mesmos erros, as mesmas coisas que os outros da nossa idade. E nós dissemos não. E aprendam a dizer não aos vossos filhos. Se os amam, digam-lhes não algumas vezes. E que eles aprendam a dizer não também. Eu peço muita desculpa, mas eu fico sempre muito apaixonada pelo tema crianças e jovens, por causa do que eu vi ao longo de tantos anos de ensino e por causa do que eu vi e continuo a ver agora nestas gerações mais novas, que eu já não consigo influenciar da mesma forma. Ok? Então, felizmente, tenho aqui vários jovens que foram meus alunos da escola dominical. Vocês são mesmo um prémio para mim. Ok. E vamos ficar por aqui, porque a nossa hora também já foi. Não, mas Peço tudo bem. desculpa. Não, tudo bem. E vamos entrar num outro tema, na próxima oportunidade, a lei da sementeira e da colheita. Podíamos concluir com a 1 Coríntios 13? Sim, ok. Nós vamos projetar, por favor, Andréia, os últimos slides. 1 Coríntios 13. E a seguir, e vamos ler todos juntos. Quem quiser seguir pela sua Bíblia para ver melhor pode fazê-lo. Quem quiser seguir aqui pelo quadro também pode fazer. É mesmo os dois últimos slides, creio. Os dois últimos. Ok. Que fala acerca do amor, a qualidade que deve ter o amor numa família. E quando eu falo numa família, eu não estou apenas a falar do marido e da esposa. Eu estou a falar de um pai, de uma mãe, dos filhos, dos netos. No nosso caso, já temos netos. No caso dos meus pais, já têm bisnetos. E os bisnetos amam os bisavós. E isto é muito importante. É um tipo de amor que vai passando de uma geração à outra. Somos muito abençoados por termos isto na nossa vida. Eu gostava que todos vocês tivessem, mas para isso há um trabalho a fazer. Okay. Então, vamos? Vamos ficar de pé, se não se importa. Vamos ficar de pé, por favor. O amor é paciente. É benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.